Alegoria do Amor, C.S. Lewis. Alegoria do Amor é uma obra erudita de estudo, de crítica literária e literatura, que o Lewis publicou pela primeira vez em 1936 e que ainda é considerada uma obra de relevância, porque ela aparece na citação bibliográfica de vários livros sobre literatura, sobre o uso da alegoria, sobre a Idade Média, sobre o conceito de casamento na Idade Média. Enfim, ela continua a ser considerada uma obra que a gente deve se reportar, que tem relevância para os nossos estudos de hoje sobre qualquer um desses temas. Nesse livro, a gente tem acesso a esse lado de professor, de erudito do Lewis, e ele vai trabalhar praticamente, principalmente com duas áreas, duas ideias, digamos. Uma é a ideia da própria alegoria. E aí ele diz que a alegoria, que é o uso de imagens concretas para representar conceitos abstratos, quando você lê um poema ou quando você lê uma peça e que você encontra uma figura humana que representa o amor, uma figura humana que representa a guerra, você está vendo uma alegoria. E aí ele diz que a gente não sabe exatamente quando surgiu a alegoria, porque ela tem tudo a ver com a própria natureza humana, com a própria linguagem do homem, do homem enquanto ser humano. Mas ele nota, e aí ele aponta isso aqui, que no início da era cristã, nos primeiros séculos da era cristã, os poetas pagãos como Virgílio, como Estácio, os poetas pagãos tardios, já no início da era cristã, século I, século II, século III, eles vão fazer um uso muito particular, muito distinto do que vinha sendo feito da alegoria, porque eles passam a usar a própria mitologia greco-romana, transformando-a em alegoria. Quando você lê poemas de Estácio, poemas do Virgílio, que são os poetas pagãos que o Lewis analisa, e encontra nesses poemas desses autores figuras como Marte, ele já não é o deus da guerra, um dos filhos de Júpiter. Marte personifica, representa a própria guerra. Ou seja, a mitologia se transformou em alegoria. E como ele nota, isso não acontece no usado, sendo feito de início por poetas cristãos, mas pelos próprios poetas pagãos. Uma outra ideia, que é a segunda ideia que basicamente o Lewis vai trabalhar aqui, é o conceito do amor cortês, que se torna muito popular durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, que é um conceito onde a ideia de amor como uma experiência nobre, uma experiência valiosa, ela sempre envolve um cavalheiro que serve fielmente a uma dama que é sempre casada, mas não com o cavaleiro. E aí, o Lewis diz que esse conceito do amor cortês, ele se torna tão marcante, tão aceito dentro dessa sociedade medieval, porque o casamento nessa época não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com afeição, com estima, como uma das prerrogativas, com uma das qualidades exigidas dentro do casamento. Não tem nada a ver, inclusive, com a livre vontade das pessoas que se casam, porque os casamentos são frequentemente arranjados, tanto dentro da realeza, quanto dentro da burguesia, da baixa burguesia mesmo, porque muitas vezes os casamentos entre os jovens são contratados pelos pais do rapaz, pelos pais da moça, e às vezes eles só se conheciam no dia do casamento. Então, numa sociedade, como o Lewis observa, em que o amor não é uma prerrogativa, não faz parte das qualidades esperadas do casamento, você vai ter, se você acredita no amor como uma experiência que pode ser valiosa, que pode ser nobre, você vai ter que automaticamente desenvolver alguma teoria do adultério. E é isso que é o conceito do amor cortês. Ele também vai mostrando ao longo desse livro, analisando poetas e poemas. Ele pega o Chaucer, que é o autor dos Contos de Canterbury, mas aqui ele não analisa os Contos de Canterbury, ele analisa os poemas alegóricos do Chaucer. Ele pega o Guilherme de Lorry e o Jean de Meung, que são autores da primeira e da segunda partes de um longo poema muito famoso durante a Idade Média, que é o Romance da Rosa. Ele pega o Chrétien de Troyes, que escreveu muitos poemas do chamado ciclo arturiano,
aqueles poemas que envolviam o rei Arthur, envolviam Guinevere, Lancelot. E ele vai mostrando como essas duas ideias de alegoria e de amor cortês vão se encontrando ao longo, né, da poesia da Idade Média. E talvez a ideia mais interessante, pelo menos me parece que o Lewis desenvolve aqui, é que a alegoria está profundamente ligada a uma conscientização que os poetas, não os cristãos ainda, mas os próprios poetas pagãos tardios, como eu falei, o Estácio, o Virgílio, que ele analisa, os próprios poetas pagãos que vão se conscientizando de que o ser humano está dividido, o homem está dividido. O homem é uma criatura que muitas vezes quer fazer o bem e não consegue. Ele tem uma guerra interior, ele tem uma luta dentro de si, com as suas várias vontades, com os seus vários quereres, com os seus ideais e com as suas forças que nem sempre, frequentemente o decepcionam, não deixam fazer aquilo tudo que ele planeja. E se os poetas pagãos se dão conta disso e começam a fazer uso da alegoria, os poetas cristãos já sabem disso há muito tempo. Então, a alegoria, segundo Lewis, vai proliferar, vai ser muito utilizada na Idade Média, porque ela vai ser uma forma de se trabalhar a psicologia. Nos poemas e até nas peças teatrais da Idade Média, a gente vai ver frequentemente o uso da alegoria, o uso de imagens concretas, de figuras personificando amor e ódio, personificando alegria e tristeza, personificando esperança e desespero, paz e guerra, porque é através dessa dramatização, né, que a alegoria forma, mostrando seus opostos personificados em criaturas humanas, né, em imagens concretas, esses conceitos abstratos. A poesia alegórica, a alegoria, vai ser o instrumento de análise do homem, de análise do ser humano, o instrumento da psicologia, enfim. É muito interessante, falando assim, eu acho que não dá para mostrar a riqueza que esse livro mas é muito interessante mesmo. Ele nos dá verdadeiras aulas de todos esses poetas e, embora ele não analise um dos meus poetas favoritos, porque ele está analisando aqui, é bom frisar, predominantemente os poetas em língua inglesa, né, da tradição da literatura inglesa antiga, ele chega a dizer que o poeta que vai conseguir amarrar tudo isso de uma forma não conflituosa, vai conseguir colocar em harmonia o conceito de amor cortês, que é basicamente uma teoria do adultério, e o uso da alegoria, junto com os ideais cristãos, o poeta que vai conseguir amarrar tudo isso, unificar tudo isso de uma forma coesa, de uma forma harmoniosa, enfim, é o Dante, na sua Divina Comédia. Mas ele não chega a estudar o Dante aqui, infelizmente.